Oi, tudo bom? O intuito da gente ter criado esse canal é para a gente conversar um pouquinho sobre algumas reflexões espirituais que a gente tem e dividir informações e, enfim, colher algumas informações com vocês também. Eu senti o impulso de criar esse canal em função de algumas coisas que aconteceram na minha vida e eu não tenho intuito nenhum de querer ensinar nada para ninguém, de querer fazer grandes transformações na vida de vocês. É mais pra gente dividir, informações nesse momento onde as coisas estão tão complexas. Aí eu pensei no nome para esse usuário. Queria uma coisa mais espiritualista, mas ao mesmo tempo tem uma raiz cristã muito forte. Mas enfim, não quero te ensinar nada, não quero ser o seu guru, não quero te evangelizar, nada disso. O que aqui a gente está falando, não quero falar de teologia. O que eu quero aqui é dividir o meu viés pessoal com você, como mais um ser humano tentando melhorar, tentando ser diferente. E hoje eu acordei logo pela manhã, fiz os meus afazeres aqui. A gente começa bem cedo e eu estava assistindo um vídeo de eu acho que é Pedro Calabres, e ele falava a respeito de uma técnica para você se conectar com uma força que existe pra gente. E ele fala nessa técnica, segundo ele, é uma técnica da Mayo Clinic, desenvolvida pela Mayo Clinic, que é uma entidade que trabalha com desenvolvimento pessoal, com envolvimento com pessoas. E ele fala para que você, na cama, antes de você se levantar da cama, se você tiver que sair, por exemplo, para ir ao banheiro, você vai mais volta para a cama e pensa em pessoas em que você confia. E você dá um abraço nessas pessoas antes de começar seu dia. E você agradece essas pessoas que foram importantes na sua vida. E antes de você se levantar da cama, antes de você terminar esse exercício, a última pessoa com quem você vai falar é a sua própria pessoa. Você vai olhar para você quando você tinha 7 anos de idade e vai conversar com você, vai agradecer e vai tranquilizar essa criança. E eu venho fazendo esse exercício há mais ou menos uns 5, 6 dias. E hoje eu terminei esse exercício. Eu não vou falar dos benefícios que isso me trouxe, porque eu acho que é uma experiência pessoal, não quero criar expectativas, eu só acho que foi importante para mim. Quando eu terminei esse exercício, eu comecei a ter algumas reflexões, alguns pensamentos, alguns sentimentos que me levaram lá para a parte da palavra que fala para que nós honremos os nossos pais. Eu tenho pais maravilhosos, mas mesmo assim, houve momentos da minha vida em que eu tive muita dificuldade de lidar com a figura paterna, com a figura materna, questões de autoridade. E por isso eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso. Se a gente for buscar, do ponto de vista bíblico, a gente vai perceber que em vários locais a gente tem uma instrução clara para que a gente honre os nossos pais. Salomão falou disso, Davi falou disso. Se a gente pegar várias passagens da palavra, a gente tem capítulos inteiros falando sobre genealogias, né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro dos Juízes, quando a gente vê aquela parte lá de Gideão, ele pergunta pelos deuses dos seus pais, né? Então, é só uma reflexão aqui que eu queria deixar para vocês, mas se a gente olhar para a palavra, a gente tem algumas orientações a respeito do relacionamento que a gente tem que ter com os nossos pais. Eu tive a sorte de ter pais bons, não perfeitos, mas bons, como eu também não sou um pai perfeito, mas pais que levam em consideração aquilo que nós sentimos. Do ponto de vista
espiritual, os nossos pais têm uma conexão especial conosco. Eu tenho uma tese, isso é uma tese, nunca não encontrei ninguém falando, ou nada científico embasando uma tese, é um pensamento, uma reflexão a respeito de regressões, vidas passadas. Eu tenho uma tese de que essas reflexões, essas vidas passadas, nada mais sejam do que informações a respeito da nossa vida ancestral que se passa diante do nosso DNA, através do nosso DNA. É verdade? Não sei. A gente vai descobrir isso algum dia. Se é verdade ou se é mentira, eu tenho certeza que a gente vai descobrir isso um dia. Mas se a gente olhar, todas as culturas têm uma referência muito grande a pai e mãe. E quando a gente honra pai e mãe, não no sentido de simplesmente falar pai eu te amo, ou de dar um dinheiro quando o pai está precisando, ou suportar o pai em tempos difíceis, mas se a gente honrar, o que significa honrar? Significa você olhar para ele, para ela, com respeito. E se nós entendermos que ele também tem um pai, ele também tem uma mãe, nós vamos perceber que existe uma cadeia que nos liga a uma coisa muito grave, muito séria, que nos coloca aí num contato mais profundo com a vida. Márcio, mas os meus pais foram violentos, meu pai me agrediu, meu pai abusou de mim. Eu não quero entrar nessas questões difíceis, tá? Eu não tenho nem conhecimento para entrar nessas questões. Mas se talvez você teve um pai que ou não existe, ou está ausente, ou que já se foi, a psicologia nos mostra que nos primeiros 7 anos da nossa vida, nós vivemos buscando referência nos nossos pais. Porque quando nós vivíamos 10 mil anos atrás, nós tínhamos esse período basicamente para formar nossa integridade cognitiva, para poder nos fugir dos predadores. E a psicologia, através de Freud, de Jung, já comprovou que a gente vive 7 anos construindo uma base de interação com o mundo externo. E os outros 90 anos que a gente passa vivendo, a gente passa por esse filtro desses primeiros 7 anos. Então, do ponto de vista do perdão aos nossos pais e do perdão até nós mesmos, acho que vale a pena a gente refletir que se a gente foi criado, se o que nós somos é reflexo do que nós fazemos até 7 anos, e se até 7 anos nós não temos capacidade crítica para entender o que é certo e o que é errado, eu acho que nós merecemos perdão. E, consequentemente, os nossos pais merecem perdão também. Então, por que eu estou trazendo isso hoje? Porque nesse exercício das pessoas que eu confio, o Pedro Calabresa, eu estou me referindo à interpretação do Pedro com relação ao exercício e não com relação ao exercício original, porque eu não fui buscar essa informação, tá? Com relação a isso, ele fala muito claro no exercício: deixa a pessoa vir, não fica selecionando quem você vai chamar, deixa a pessoa vir. E quem veio para mim hoje foi um antepassado meu que eu não conheço, que é o avô da minha mãe. O avô da minha mãe faleceu quando minha mãe tinha 5 anos, e eu só vi uma foto dele, uma foto bem ruim, inclusive preto e branco, lógico, da década de 50. E eu conversei um pouco com ele. E algumas coisas passaram a fazer um pouco mais de sentido para mim. Então eu queria trazer para vocês hoje a importância da gente incorporar a vida, a experiência dos nossos pais na nossa vida. Está escrito na Bíblia: honra teu pai e tua mãe. Honrar, mais uma vez, eu entendo que seja reverenciar. Eu entendo que seja absorver o que ele tem para te entregar e
mesmo que você não tenha total clareza a respeito daquilo com que você está tendo contato, que você pelo menos olhe para isso, que você pelo menos perceba isso. E fazendo dessa forma, eu entendo que a tua vida vai ficar mais rica e você vai ter muito mais força. Se nós pegarmos o livro de Juízes, o livro das Crônicas, o livro dos Reis, nós vamos perceber que aqueles reis que seguiram a história dos seus pais sempre se encontraram em momentos mais felizes do que aqueles deuses que romperam com a história do seu pai Abraão. É importantíssimo a gente olhar, tanto na cultura judaica, daquilo que a gente entende que é bom e natural, é importantíssimo a gente olhar e perceber como a tradição está envolvida no desenvolvimento da nossa vida. E eu, do auge dos meus 42 anos hoje, na publicação desse vídeo, venho reconhecer que durante muito tempo eu deixei de ter recursos que eu poderia ter por ter muitas vezes questionado a história dos meus pais, por ter lutado contra alguns conceitos que os pais da gente trazem. Porque muitas vezes, pessoal, eu acho que a gente olha para tudo isso com olhos um pouco injustos. A gente tenta medir o nosso pai, a nossa mãe, em função de alguns conhecimentos que nós temos, em função de percepções que nós temos nesse momento. Eu queria conversar um pouquinho com você, hoje que tem menos de 25 anos de idade. Se eu fosse um pai jovem, você poderia ser meu filho, eu falo isso com todo amor. A tua história de vida hoje é muito diferente da que o seu pai teve. Veja que eu não estou dizendo que ela é melhor, só estou dizendo que ela é diferente. Você tem acesso a uma quantidade de informações que ele não tinha. Mas uma coisa é certa: biologicamente os pais são programados para amar seus filhos. Então, talvez hoje você duvide. Eu passei muitos anos duvidando do amor que os meus pais tinham por mim. E eu perdi anos importantes da minha vida por conta disso. Tive muitas desilusões profissionais, financeiras, emocionais por conta disso. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, para um minutinho, senta numa cadeira, conversa com seu pai, conversa com você mesmo um pouquinho, olha para dentro e vê se você está honrando seu pai, sua mãe. Olha para o teu pai, para tua mãe hoje, com um carinho diferente, com uma percepção diferente, porque isso vai ser bom para você. Você vai incorporar alguns poderes. E se você fizer algum exercício pensando em algumas situações difíceis da sua vida, como meu pai pensaria nisso? Como meu pai avaliaria isso? Se você perguntar para ele, provavelmente ele vai te dizer, como meu pai muitas vezes me diz: olha, eu não tenho condição de opinar sobre isso. Mas se você emular o pensamento dele, mesmo que você não o conheça, chama ele, porque ele está dentro do seu DNA. Ele está aí. 50% do que você é o seu pai, e 50% do que você é a sua mãe. E eu firmemente acredito que ele esteja aí com você, dentro de você, em cada célula que você tem. Conversa com ele, reflete com ele. Pergunta para ele de que maneira, além da biológica, além da cromossômica, ele pode te ajudar para te construir como um ser humano melhor, como um ser humano mais completo. Tá bom?